Agora sim. Então, pessoal, boa noite, né? É um prazer. Aqui a gente já ouviu que tem gente que está pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao curso, né? Bem-vindo, bem-vinda. E a ideia do curso é que ele realmente não seja linear, né? Então, as pessoas podem vir participar sempre que puderem, né? O curso é aberto e a gente vai estar sempre dando boas-vindas aqui. Como a professora Andréa já falou, né, no nosso encontro da semana passada, a gente trabalhou um pouco a questão da diversidade cultural, mas já interseccionalizando com as questões étnico-raciais que apareceram, né, e que são tão importantes aí para as nossas reflexões e, enfim, fazem com que a gente pense, né, na diversidade também nessa dimensão, né? E hoje a gente vai trabalhar com a diversidade numa outra dimensão que é o gênero, né? E é importante a gente pensar que esse conceito de gênero tem uma caminhada, né? Tem um histórico, né? Ele começa, né, sendo pensado de forma dual, né? E pensando a diferença entre mulheres e homens, né? E a partir, né, dessa primeira questão, a gente vai vendo os movimentos feministas, né, ou movimentos de mulheres se articulando por conquista de direitos. E também aí a gente pode pensar nas diferenças das lutas, né, das mulheres, interseccionalizando com outros eixos, né, de subordinação, como diria a Kimberly Crenshaw. A gente pode pensar que a luta das mulheres brancas nem sempre incluiu a luta, né, pelos direitos e incorporando as demandas das mulheres negras. Então é importante que a gente faça essa crítica. Mas em termos gerais, o conceito ele começa, né, sendo pensado dessa forma binária, né? E começa também sendo pensado com a luta pelos direitos políticos das mulheres, né? Então, até porque são as mulheres brancas, né, numa primeira leva, que acabam se colocando nesse universo público, as lutas elas são por participação no espaço público, por voto e por trabalho, né? Por direito ao trabalho, por exemplo. Coisa que realmente não poderia ser pensada no universo de outras mulheres, né? Como as mulheres negras. Mas, enfim, nesse primeiro âmbito, a luta por direitos políticos, digamos, de participação no mundo público, né? Depois a gente tem lutas por questões do corpo, né, e da liberdade do uso do corpo, questões voltadas, inclusive, para o aborto e para o direito reprodutivo, enfim. E daí bandeiras como violência, enfim, começam a ser levantadas, né? Mais recentemente, a questão de gênero passa a ser pluralizada, né? Teoricamente, mas a partir de uma vida, né? E isso é muito importante a gente pensar. A teoria ela muda sempre a partir dessa dinâmica que a própria contemporaneidade, a vida das pessoas vai colocando, né? E mais recentemente, então, algumas teorias vão se colocar na questão do gênero como uma questão mais ampla, mais plural, não mais binária, né? Não mais se colocando entre uma polaridade masculina e uma polaridade feminina, mas pensando que existe uma diversidade de comportamentos, de manifestações, de forma de ser entre essas duas, entre esses dois polos, né? Então, a partir desse pensamento, já se começa a pensar gênero como performance também, né? Como algo que é de manifestação, né? E também diverso, não mais apenas, né? Entre um ou outro, né? Mas sim entre uma diversidade de possibilidades de se manifestar no mundo público ou privado.
E essa é uma discussão bastante importante também, né? Essa ideia do público e do privado, essa divisão, né? Ou esses limites que sempre foram colocados, né? Para um gênero e não para o outro, enquanto binário, e para essa pluralidade agora, né? Então é importante que a gente pense que como alguns teóricos já vão colocando, né, que existe um padrão mais ou menos estabelecido na nossa sociedade, então o Stuart Hall vai falar disso, enfim, que acaba sendo, né, patriarcal, né, então machista, né, como consequência, mas também racista, né, etnocêntrico, e com essas questões, né, acaba aparecendo o que o Stuart Hall vai falar como sujeito universal. O sujeito universal, então, né, aparece como um homem branco, rico, enfim, europeu, né, ou norte-americano, enfim. Esse parece ser o modelo, né, da humanidade aí. E, evidentemente, os estudos contemporâneos que começam a pensar a questão da cultura, né, os estudos culturais ou os estudos decoloniais, vão colocar em xeque essa figura, né, que vai reproduzir, então, estruturas patriarcais, né, racistas, coloniais, para a nossa contemporaneidade. E a partir dessa desconstrução, né, dessa reformulação, desse redesenho, a gente também tem uma reconfiguração do conceito de gênero, né, de uma forma muito mais ampla, muito mais, enfim, em que a diferença compõe a, a, o cenário, né? Então existem diferenças nos nossos corpos, existem diferenças que precisam ser consideradas, mas não de maneira como antes era, né, biologizada, mas sim pensando nos significados que nós atribuímos a cada uma dessas diferenças. Então, fazendo uma leitura cultural dessas diferenças, né? Então, não é negar que o corpo feminino é diferente do masculino, por exemplo, né? Mas pensar que o significado que dou a essa diferença pode ser mudado, né? Até porque quando na nossa sociedade é hierarquizado, né, a ideia do corpo ou dessas diferenças, essas diferenças vão se tornando desigualdades, né? E essas desigualdades elas se traduzem em desigualdades econômicas, políticas, né? Então, por exemplo, no nosso país, né, a gente tem uma representação política no legislativo e etc., que é ínfima, né, da pluralidade de gêneros que a gente pode ter, que não seja o masculino heterossexual, por exemplo, branco, né? Então, se a gente pegar o Congresso brasileiro em termos de mulheres ou de pessoas, né, que se identificam como trans, enfim, a gente tem uma representação ínfima, né? Então, essas questões, né, da vida pública, de como a gente vai significar as diferenças, acabam implicando em desigualdades de representação política, desigualdades econômicas. Então, existem estudos que vão mostrar que os homens, pela mesma função desempenhada pelas mulheres, ganham mais do que as mulheres, né? Mas em desigualdades também dentro das suas famílias, né? Então, enfim, condições de trabalho que as mulheres acabam acumulando, a gente fala, né, da dupla jornada, então trabalha fora, quando chega em casa ainda trabalha mais, né? Recentemente, até por causa da pandemia, e é um dos temas aí do curso, a gente viu que no estado do Pará, por exemplo, o trabalho, né, de empregadas domésticas passou a ser considerado como uma atividade fundamental, né? Não pode ser suspendido com a pandemia ou com o isolamento. E um dos argumentos era que os médicos, quando chegam em casa,
não podem acumular o trabalho de casa, por exemplo, né? Não podem chegar em casa e ter que trabalhar novamente, já que estavam trabalhando o dia inteiro. E daí cabe a pergunta, né, e cabe a problematização da gente pensar, bom, e essas mulheres, né, normalmente mulheres, que estão trabalhando o dia inteiro e vão chegar em suas casas? E fica muito evidente também, tanto uma hierarquização de gênero, né, que existe, quanto, enfim, questões sociais que são relacionadas a um tipo de ocupação e outro, né, e profissões como, né, a da empregada doméstica, que são profissões reconhecidamente femininas, acabam sendo menos reconhecidas, né, enfim. Isso também acarreta num estereótipo, hoje, né, que eu falei, é o dia do pedagogo, e isso também acaba incidindo na figura do pedagogo, né, que normalmente é uma pedagoga, né, essas funções, essas profissões do cuidar, que acabam tendo esse significado Suzana, relacionado. Oi, quem só colocar, tá falando? vou dar uma adendo aí no que você está falando, nessa questão Por favor. da figura, né, da mulher, realmente isso nos leva, pleno século XXI, a ainda discutir isso, né, e eu vivo muito isso diariamente, nessa questão da figura masculina por cuidar de filho, né, e sempre achar que a mulher que tem que fazer, necessariamente a mulher tem que fazer esse papel, né? E eu passo isso assim em todos os sentidos que vocês possam imaginar, porque se você vai ao mercado, você é visto porque um cara está cuidando de uma criança. Você vai no médico, por que o rapaz está cuidando cadê a mãe da criança? Porque, então assim, aonde você vai hoje, a sociedade te cobra isso, né? E vê somente a figura masculina, não vê o que isso representa, na verdade, né, para uma sociedade. Então, Sim. quando a gente fala, na verdade, da questão da figura da mulher, né, por que só, você deu o exemplo aí, por que é tão importante hoje a mulher lá ter que, doméstica, é tão importante o trabalho da doméstica, né, por que só a mulher pode cozinhar, por que só a mulher pode passar, né, por que não dividir esse trabalho com o homem, por exemplo, né? Então eu vejo muito isso na sociedade, porque eu passo isso na pele, entendeu? Isso é muito sério para a gente discutir, tem que ser discutido diariamente, porque é uma situação onde eu me vejo, por exemplo, no papel de uma mulher, né? E aí você se coloca no lugar da mulher hoje, por exemplo, né? Ter que cuidar de filho, ter que cuidar de casa, ter que lavar, ter que passar, ter que cozinhar, e nem por isso você tem que achar que a mulher é menos do que o homem, né? A igualdade ela tem que ser igual para todo mundo. Está falando a igualdade de gênero, né? Igualdade social, igualdade para todo mundo, né? Então, eu acho que sim, né? Mas no caminho da construção dessa igualdade, que eu acho que é um lugar futuro, né? Ainda dentro das condições que a gente tem hoje, ainda é uma coisa para o futuro, né? Porque ainda para se conquistar essa igualdade, a gente precisa galgar um caminho de construção de políticas públicas, enfim, que permitam essa então, permitam um período de equidade, né, para depois a gente conquistar isso, porque a gente ainda está muito longe disso, né? Mas quando você fala, né, Tinho, essa questão, né, do cuidado, a gente tem essa questão da mulher ser considerada muito como essa figura do cuidado, né? A mulher é relacionada à figura do cuidado. E eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho, mas eu estou ouvindo um barulho muito alto. Nossa, obrigada. Não, Estava bem alto aqui. Às vezes acho que as pessoas ouvem diferente também, né? Enfim, mas só para pensar, né? Essa figura do cuidado sendo associada só à mulher é uma coisa que precisa ser problematizada, porque evidentemente, né, a gente tem um novo modelo, né? Frente a essa reconfiguração de gênero, a gente também tem novos modelos de família, novos modelos de relações entre as pessoas,
e que garantem, né, um lugar hoje para os homens também exercerem um lugar de cuidado. Isso é uma coisa fundamental, né? Independente do estilo de família que você tem, é fundamental que os homens também se relacionem com os cuidados das crianças, enfim. Então, é importante que a gente também supere, né, esses estereótipos e essas formas que são entendidas como naturais, né, e desnaturalizar essas questões, né. Não é só a mulher que sabe cuidar, né, o homem também pode aprender. Mas mais que isso, também com isso entender que a tarefa do cuidar de casa e de dividir os trabalhos e etc. cabe a todo mundo, né. Mas acho que o mais importante aí, em termos conceituais, para a gente compreender esse caminho também, é essa mudança mesmo da percepção do que é gênero, né? E do que é, inclusive, mulher no contexto atual, né? Então, algumas discussões vão colocar, né? Quem é que pode ser mulher? E um pouco disso a gente já conversou no nosso encontro passado também, né? A ideia de que mulheres são também plurais, né? Tem diversos corpos, diversas concepções de configurações estéticas, né? Enfim, ou seja, não é mais uma coisa que está ligada à biologia. Quando a gente amplia o conceito de gênero e pluraliza, né, e fala que existe uma diversidade de formas entre o feminino e o masculino, né, a gente também tem que pensar que essa diversidade de performances, diversidade de corpos que estão aí, né, e fazem parte desta composição. Então, corpos que se identificam como femininos, mas não nasceram assim, corpos que não querem se identificar nem como feminino nem como masculino, né? Corpos que se identificam como masculinos, mas não nasceram assim, né? Ou seja, a biologia, a genética, ela deixa de ser o fator determinante para definir o que é uma pessoa, né? E as questões culturais, performáticas e, enfim, da presença no mundo passa a ser os fatores que vão determinar esse lugar e esses lugares de fala e essas pessoas, a vida, né, as relações dessas pessoas. Então, acho que uma das coisas que a gente pensa, né, nesse curso e etc., é a partir desse lugar mais plural, evidentemente, e daí as questões de ouvir, né, as histórias, né, como o Netinho acabou de contar, e como a gente acaba ouvindo vocês, né, a cada momento, ajuda com que a gente compreenda melhor, né, e modifique ainda mais, desconstrua ainda mais esses estereótipos e essas normalidades que foram criadas, né, historicamente criadas. E passamos a criar uma nova normalidade, né, uma nova concepção de relações entre os gêneros, né, e relações entre as pessoas. Né? Então, acho que essa é um pouco a missão do curso, digamos assim, uma dos princípios que a gente está aqui querendo pensar com vocês, né? Dividir as histórias para que a gente consiga ter a dimensão desta nova construção acontecendo, né? E consiga, enfim, conviver desta forma, né? Mostrar formas dessa convivência um pouco mais harmônica, igual, né? Enfim, respeitando as diferenças, né? Pensando que as diferenças são parte da identidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Agora que você fez essa introdução, fala um diário, né, desse momento que a gente está passando, para dar um exemplo para o pessoal, né, das atividades que estão sendo feitas no nosso curso, que é ligar esses conceitos com as coisas que a gente vive no dia a dia. Então, eu acharia legal você contar uma história, compartilhar agora, né, uma história, pode ser passada ou desse momento que nós estamos vivendo, para a gente também ouvir esse exemplo e o pessoal se inspirar, né, nele. Eu gostaria de contar, acho que, duas histórias bem curtinhas. Uma que é, assim, ao longo da minha vida toda eu
não sabia que eu era mulher, né? Assim, lógico, eu me olhava no espelho e via um corpo feminino, mas eu não sabia o que era o significado disso, né? Até que, assim, mais recentemente, a gente vai encontrando esses debates, teoricamente, etc., e a gente acaba se posicionando, né, no mundo, entendendo qual é o seu lugar no mundo. E isso facilita muito para a gente também ver que algumas coisas não são responsabilidade da gente só, né? Mas, enfim, eu sou mãe, né? E eu tive meu filho, ele tem 12 anos hoje, e quando ele ainda era pequenininho, ele entrou, como muitas crianças, entrou no banheiro assim, sem pedir, sem bater na porta, né? Com a casa é dele, né? E ele olhou assim para mim, olhou para o meu corpo e falou assim: mamãe, você não tem pipi. E daí eu olhei, mas quando ele falou assim, ele falou de um jeito do tipo assim, como, né? Falta alguma coisa em você. Você tá bem, né? Como que pode? O sentido que ele falou, do jeito que ele se espantou, era um sentido assim, tá faltando algo em você, mamãe, né? E daí, muito rapidamente, eu fiquei pensando, né, que boa parte das questões que nos compõem socialmente são de pensar que falta algo às mulheres, né? Que, de fato, a mulher é a ausência de alguma coisa. E daí, rapidamente, eu falei assim, pensei, né, comigo, a partir das teorias e etc, né? Falei assim, não, filho, a mamãe não tem pipi, mas não tá faltando nada nela. Mamãe tá completa, né? Mamãe tem outras coisas, né? Por exemplo, a mamãe tem peito e você não tem. Daí ele olhou e falou assim, tipo, né? Nossa, é mesmo. Então, o que né, nessa ideia eu tive, né, de educação em casa, de gênero, né? Um pouco mostrar que a diferença existe, mas nem por isso falta algo no outro, né? Não é uma ausência, não é uma falta, não é uma coisa que como se o outro fosse menos, né? Por causa daquela ausência. Então, e daí a partir disso, acho que fui criando um menino meio feminista, né? Ele se orgulha um pouco, né, de participar comigo de alguns movimentos, de ir para a rua e falar, né, em nome de mulheres. E quando ele está em passeatas e etc. comigo, ele olha e fala assim: só tem eu de menino aqui, né, mãe? Ou seja, ele vê a diferença e começa a ler de outra forma. Então, não sei se na adolescência vai continuar assim, mas vamos ver, né, no que vai dar. Su, eu queria falar um pouquinho, acho que quem mais está aqui que chegou, né, do nosso curso, a Marcela está aí, as duas Marcelas, a Marcela da UFABC e a Marcela Boni está aí também, ela tinha entrado ou não? A Janaína... Eu tô aqui. Oi, Eu tô aqui, gente. Um beijo para vocês, eu maravilhosas. Amei a introdução, tô acompanhando aqui os diários, inclusive no chat. Tá tudo lindo, tô acompanhando aqui, maior orgulho. Você quer falar um pouquinho, Marcela, agora? Se apresenta para o pessoal, fala, porque teve gente que entrou lá no nosso material, né, nos eixos de gênero e de sexualidade, e viu os vídeos lá com a sua pesquisa, além do vídeo que tinha lá da Suzana, falando da nossa metodologia, né, de fazer a história oral do ponto de vista de gênero, etc. As pessoas viram as suas pesquisas com as mulheres. Então, acho que cabe, já que você está aí, tomou a palavra, se apresentar, né? Falar das suas pesquisas um pouquinho, do conceito de gênero e como você trabalhou nisso, e contar alguma história aqui, compartilhar algum diário, né, desse momento que a gente está passando para inspirar o pessoal que está aqui. Ai, vai ser um prazer. Eu só peço desculpas, pessoal, por não conseguir usar a internet. Aqui em casa está com vários problemas já faz tempo. Eu acho que isso está geral, né? Acho que todo mundo está passando por esse momento, sobretudo no horário em que acho que tem uma sobrecarga de ações acontecendo na rede. Então, quando eu ligo a câmera,
a minha voz fica parecendo de robô, segundo meus alunos, porque a gente anda dando aula, né, o dia inteiro, então eu já estou um pouco traquejada assim, nessa questão. Então eu peço desculpas por não mostrar minha cara aí para vocês, mas a gente com certeza vai ter outras oportunidades. Aí eu providencio um computador, né, com uma webcam boazinha, e aí a gente vai se ver, né? Mas enquanto isso eu queria agradecer a oportunidade, dizer, né, que é sempre um grande prazer compartilhar momentos com essas mulheres incríveis, né, Andréa, a Suzana, que além de parceiras de trabalho, são amigas, são pessoas que eu admiro muito. E eu acho que acompanhar esse curso, né, seja fazendo parte desse corpo docente, dessas pessoas que estão trazendo as experiências de pesquisa, ou como espectadora, que eu estava aqui assistindo uma aula, é sempre um momento de aprendizado, é muito legal, né? E tenho certeza que conhecer as histórias de vocês que são participantes talvez seja a nossa maior recompensa, pensando que cada experiência, né, como eu ouvi aí a do Netinho, vi aqui no chat também alguém compartilhando, né, a Luciene compartilhando essa questão da escola, enfim, tá sendo muito bom. Eu vou me apresentar rapidamente, né, o meu nome é Marcela Boni Evangelista, como a Andréa falou, tem materiais que fazem parte dos meus trabalhos lá na plataforma, no curso. Eu sou historiadora, assim como a Andréa e a Suzana, fiz o meu mestrado e o meu doutorado na USP, na área de História Social. No mestrado, o meu trabalho, e também sempre, né, no campo da história oral, porque afinal de contas eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer a Andréa e a Suzana no Núcleo de Estudos de História Oral da USP, que foi o lugar onde eu aprendi praticamente tudo, né, que eu sei e que faz parte aí dessas pesquisas, mas fiz uma pesquisa no mestrado que foi com histórias de vida de mães de internos da Fundação Casa, que depois gerou um livro, né, que tem disponível em e-book, que acho que um dos materiais que, se não tiver ainda na plataforma, depois a gente pode disponibilizar, mas que foi um trabalho que, para mim, foi extremamente importante do ponto de vista de pensar a história das mulheres, né, como esse espaço de produção de conhecimentos que, por mais que esteja ganhando cada vez mais espaço, ainda é insuficiente para dar conta dessa pluralidade, né? Então, trazer essas histórias singulares, essas histórias individuais, foi também importante para pensar nesse grupo maior, né? Nesse grupo que é tão, muitas vezes, invisibilizado pelo que a gente chamaria de história oficial. E acho que a discussão de gênero, toda essa introdução que a Suzana fez, trazendo, né, essas mudanças, essas transformações na percepção do próprio conceito, tem a ver justamente com essa, ao mesmo tempo que expansão da discussão, né, uma certa um aumento do acesso a esses termos, a esses debates, mas ao mesmo tempo também a gente acompanha muitos retrocessos, infelizmente, né? Então a gente vai nesse movimento pendular, vai e vem. E no meu caso, esse foi um trabalho que me deu muita honra, né, de poder escutar essas histórias e poder, de alguma forma, mediar a possibilidade delas serem conhecidas por outras pessoas. E mostrando histórias de mulheres que viveram um tipo de maternidade, né, que, como a Suzana falou a respeito da experiência de ter tomado essa consciência do ser mulher nesse momento, né, tão físico e ao mesmo tempo tão subjetivo, né, do que o corpo significa para o outro, muitas vezes é o que mostra para a gente o que a gente é dentro dos nossos limites e das nossas potencialidades, e ver que a maternidade, né, que era o tema central desse trabalho, era
e continua sendo, né, visto muitas vezes como algo natural e algo, na verdade, quase que obrigatório para que uma mulher seja de fato uma mulher completa, né, foi algo que foi muito interessante de discutir e de pensar a partir dessas histórias que eu conheci, né, de maternidades tão sofridas, de lutos maternos e de uma série de outras experiências, né, que ajudaram na minha formação como mulher também, e para pensar as questões de gênero, né? Porque quando a gente começa a estudar esses temas, é muito comum que a gente confunda ou associe imediatamente a questão de gênero à história das mulheres, né? Como a Suzana falou no início, né? Você fala, o que é fazer um trabalho sobre gênero? Muitas vezes vem logo de cara, é uma coisa que tem a ver com mulheres. E com o aumento da discussão, né, e a sofisticação aí dos debates, vai se percebendo que não, né, é uma questão relacional, e isso vai depois tomando outros formatos, mostrando que dentro desses grupos, né, de homens e mulheres, há uma série de possibilidades, né, uma série de outras divisões, né, outras categorias e marcadores sociais, enfim, né, dependendo do modo que a gente quiser chamar. Então, esse é um trabalho que, para mim, foi muito importante, e acho que para essa conversa no curso também pode ser um conjunto de histórias, né, que é muito inspirador para a gente pensar nas situações, né, vivenciadas por mulheres periféricas, por mulheres que tiveram essas experiências de maternidades adversas. Depois, no doutorado, para não me estender muito aqui, eu trabalhei ainda, né, com história oral, com essa questão das entrevistas, mas o tema da minha pesquisa foi o aborto, que é um tema que também dialoga com a questão da maternidade, com certeza, as questões de gênero, de história das mulheres, mas dessa vez também tocando num ponto que é bastante polêmico, né? Então foi um trabalho que para mim foi muito importante, porque eu acho que essa é uma discussão que precisa ser pública, que precisa ser sensata, né? Diferente daquela coisa de ser a favor ou contra, de tentar compreender as motivações, tentar compreender a historicidade, né, desse fenômeno que é uma questão social desde todos os tempos, né? Sempre existiu, sempre aconteceu. Ao longo da história, o aborto foi ressignificado diversas vezes, né? E a gente chega num momento que é bastante complicado, sobretudo no Brasil, quando a gente vê muitos retrocessos em relação à questão do corpo feminino, da autonomia desses corpos, da questão, né, dessa maternidade compulsória. Então, ouvir essas histórias, muitas delas, né, histórias que precisam ficar no anonimato para proteger a identidade dessas pessoas, também para mim foi um grande privilégio, e eu acredito que para discutir as questões de gênero também é uma temática que nos ajuda muito, além de ser algo que, penso eu, deva ser de fato publicizado e parte de um debate público e que tenha ampla participação, tanto de mulheres quanto de homens também. Na minha pesquisa eu acabei entrevistando também alguns homens, uma minoria, na verdade, né, no número total de entrevistados, mas que também trouxeram essas perspectivas, né? E, bom, enfim, só para finalizar, hoje eu sou professora também, né? Então eu tenho esses trabalhos, mas eu sou professora na Faculdade de Educação da USP, e quando eu ouvi o relato do Netinho e li aqui no chat a fala da Luciene, né, se referindo aos papéis sociais e essa questão da área da educação, me ocorreu, e a Su estava falando de hoje ser o dia do pedagogo, né? Eu me lembrei de uma experiência, e já vou finalizando já com o meu diário, né? A minha historinha que foi solicitada. Eu tive a oportunidade de ministrar uma disciplina chamada Apropriações do Urbano pelas Lentes das Crianças, né? E era uma disciplina oferecida para pedagogia, e é impressionante o número maior de mulheres em relação ao de homens estudantes de pedagogia, né? E eu me lembro que dessa minoria dos meninos da turma, dos rapazes,
em conversas, né, em que a gente falava sobre a questão da educação infantil e da educação básica no ciclo, né, das séries iniciais lá do Fundamental 1, de situações em que esses professores são muito mal vistos, né, porque eles são vistos como, muitas vezes, possíveis abusadores, ou, enfim, como que eu vou deixar uma criança, um bebê, numa creche ser cuidado por um homem? Como, né, numa sala de aula de crianças pequenas, né, ao invés de uma mulher, vai ter um homem. E eu acho que essa é uma questão que fica para a gente pensar, né? Eu vendo naqueles meninos ali essa vontade, por exemplo, de atuar como cuidadores, educadores, pessoas com sensibilidade para essa área, mas que também tem, né, essa visão que vem de fora, né, que de alguma maneira afasta, né, ou cria uma situação de desconfiança, ou mesmo de medo, né, e não é por acaso, né, assim, infelizmente a gente tem muitos casos realmente de abusos de crianças, adolescentes por pessoas que têm esse tipo de relação, mas aí fica para nós o desafio de ampliar esse debate, de aprofundar e de sofisticar, né, as nossas reflexões, para que a gente possa criar novos espaços de atuação e de trocas, né, em que as mulheres não precisem necessariamente ser vistas como as exclusivas cuidadoras, porque esses papéis são, como a Suzana bem disse, são criações, né, sociais, são produtos da história, e não algo natural e inato. Então, é preciso trazer essas dimensões da discussão, né? Eu acho que eu falei muito, gente, mas é que eu adoro falar muito. Isso porque eu não estou nem com a minha câmera ligada. Se eu tivesse, é que eu não ia parar de falar mesmo. Mas eu queria agradecer mais uma vez pela, né, oportunidade de compartilhar, e vou continuar daqui vendo tudo que vocês estão aprontando e falando, tá bom? Um beijo para todos e todas. Oh, um beijo. Viu? Você pode vir falar sempre, fazer bagunça aqui. Com a cara ou sem a cara. Eu coloquei aí no chat, gente, o link para baixar o livro da Marcela, na editora.com, né, o e-book gratuito, né, Marcela? Eu coloquei o link aí, vê se está direitinho, se dá para o pessoal baixar. E aí, assim, o que eu queria falar para vocês? A gente está lendo, né, os diários que as pessoas estão escrevendo, muitos diários já centenas de diários, né, porque o nosso curso ele já passou de 1.500 inscrições e já tem centenas de pessoas participando com a gente, seja aqui nos nossos encontros, ou na rede social de aprendizagem, ou fazendo as atividades, ou mandando e-mail, muitas formas de participação. E nesses diários são muitas as histórias que contam a questão da desigualdade de gênero, né? Muitas mulheres que participam do nosso curso, e entrecruzando essas questões com a questão das sexualidades, porque a gente está falando da mulher no sentido plural, como a Suzana falou aqui, com várias orientações sexuais e várias ideias do que é ser mulher. Não é mais um ser mulher marcado pelo sexo biológico, mas pelos comportamentos expressivos, né, pela identidade que a gente escolhe assumir como mulher. E aí, nessa semana, teve muitos comentários de um material que está lá na plataforma, né, que é a entrevista que nós fizemos com a Janaína. A Janaína está aqui com a gente, não sei se ela está ouvindo, ou se ela caiu ou não, mas assim, a gente fez uma entrevista com a professora Janaína. Estou ouvindo bem. Ah, tá me ouvindo? Que bom, que aí eu vou chamar você para falar aqui. A gente fez uma entrevista com a Janaína, né, que é a professora Janaína Martins, que atualmente é coordenadora pedagógica numa EMEI, né, lá no extremo sul da periferia de São Paulo, e a entrevista que a gente fez com a Janaína foi no Céu Navegantes, né, quando teve a edição do nosso curso e os polos eram nos céus, e aí eu queria compartilhar isso com você, Janaína. Quantas pessoas assistiram o seu vídeo, a sua entrevista de história de vida, que estava lá no eixo 1, diversidades, num dos itens lá, sobre diversidades culturais. E quantas pessoas disseram que ficaram emocionadas com a sua história, com a história dos seus pais, né, que eu acho que é uma história muito bacana para falar da questão de gênero e de sexualidade, porque eram pessoas com deficiência, né?
Sim. E muitas pessoas acham que as pessoas com deficiência não têm gênero, não têm sexualidade, não tem nada disso, né? São só pessoas deficientes, nem pessoas com deficiência. E você contou essa história e contou também dos projetos, dos seus diários, como professora da escola municipal, a sua luta com as crianças, para quebrar os paradigmas, né, em relação aos brinquedos, as brincadeiras, o cruzamento dessas questões com as questões étnico-raciais. Então, eu queria compartilhar isso, né, que o diário que a Janaína fez com a gente gravado, né, a história de vida dela, que é uma história pública, uma história comunitária, que está disponibilizada como videoaula, como material didático para vocês, foi visto por muitas pessoas e foi comentado nos diários dessas pessoas, né, que estão postando lá, e inspiraram os diários delas. Elas falaram, eu me emocionei muito quando a Janaína contou essa história, e eu lembrei dessa história aqui. E esse curso tem essa metodologia, né, essa metodologia que entende que além dos conceitos, né, como a Suzana explicou tão bem aqui, além de citar os autores, as autoras, além de caracterizar, olha, isso aqui é um campo de estudos, nós temos saberes, nós temos conhecimentos do dia a dia. Então, agora eu queria chamar a Janaína, né, Janaína? Para você, se você puder, exemplo do vídeo que está lá, você compartilhar um pouco dos seus diários, né? Além daqueles que foram gravados, dessas histórias de vida, desses momentos que estão acontecendo agora, no momento da pandemia. Se você pode compartilhar com a gente alguma história aqui, como que você está vendo isso, como que você está passando por isso. Tudo bem? Boa noite a todas, boa noite a todos, a todes, né? São muitas histórias, né, que a gente vai acumulando na experiência numa escola, nessa trajetória, né, nas escolas públicas, a gente vai construindo um repertório vasto de situações para discutir diferentes assuntos, né? Teve com uma criança de 4 anos, que eu não relatei no vídeo e que eu gostaria de acrescentar nesse momento, nessa oportunidade, que me deixou, assim, paralisada, né? Eu sentada no refeitório, conversando com as crianças, eles jantando, e uma menina super aberta, tranquila, conversando comigo, toda desenvolta. Aí ela falou assim, ô Janaína, você tem dono? Aí, na hora que ela falou, eu olhei para ela e falei, mas o que é dono? Ela falou, namorado, marido, noivo, né? E aí, aquilo, eu não estava em sala de aula, eu trabalhava na gestão, e aí, assim, chama a professora para conversar e vamos fazer projeto, né? Vamos trazer esse assunto. Não adiantava uma conversa ali, porque ali ela já tinha construído no imaginário dela, né? De 4 anos, o que é ser mulher? O que é ser homem, né? Que o corpo da mulher não é propriedade dela, né? Que o fio-fio ainda é visto como um elogio, que a mulher que não aceita um fio-fio ainda é chamada, né, de feia, de gorda, né? As pessoas ofendem de todas as formas e ainda assim entendem, coloca, por exemplo, outras questões nesse meio. Quando você chama uma mulher de gorda, você traz outro preconceito, né? Outra discriminação, outra desigualdade, por achar que uma forma de existir no mundo é um tipo de xingamento, né? Então, a criança, ela percebe tudo isso ao redor e vai construindo todos esses imaginários, né? Das formas de ser mulher, do que é ser mulher bonita, do que é ser uma mulher feia. Uma criança de 4 anos, numa outra ocasião, falou assim, professora, você tem namorado? Aí eu falei, não. Também? Não faz uma chapinha nesse cabelo? Então, assim, né? Como, né, que você vai arrumar um namorado? Então, as crianças têm um repertório vasto, que é construído, né, na mídia, que é construído nas relações familiares, e a gente tem visto nesse momento de pandemia como que aumentou o número de violência doméstica contra as mulheres, de violência doméstica com as crianças, os abusos sexuais.
E são todas violências que acabam ficando, né, no plano secundário de discussão quando está todo mundo preocupado com o vírus, com mais de 1.000 mortes registradas em menos de 24 horas, e mais uma vez essas desigualdades, né, que vão só se acumulando, essas vulnerabilidades que vão só se sobrepondo, elas vão sendo relativizadas e esquecidas nos debates, né? E a importância da gente ter grupos como esse para a gente trazer à tona, né? Que a gente precisa conversar sobre outras coisas, né? O Ailton Krenak, ele fala muito bem, né? Que o vírus, ele chega de forma diferente para todos, né? Ele atinge algumas pessoas de uma forma que a gente nem se dá conta, porque são pessoas que já viviam quarentenas, né? Já viviam as suas quarentenas, e hoje essa quarentena está sendo, né, muito, 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 muito intensificada, e a gente precisa trazer para reflexão e ter espaços e oportunidades como essa para a gente discutir sobre o que a gente não costuma discutir num almoço de domingo, né? E hoje parece que todo dia é domingo, só que não, né? Então, a gente tem que lembrar os dias que a gente tem para debater, para discutir e trazer luz a essas discussões que são tão importantes para a gente combater essas desigualdades todas, né? Andréia, eu queria só fazer uma parte que eu acabei não falando, e eu acho que é muito importante, inclusive porque a Janaína retomou aí, né, algumas questões, né, do cabelo e etc. E eu, né, nesse momento, lembrei das contribuições fundamentais que as feministas negras, recentemente, teóricas fundamentais, para a gente pensar a questão do feminino hoje, né? Então, tem intelectuais hoje negras que estão modificando muito a forma da gente pensar, né? E problematizando e trazendo coisas para justamente a gente pensar essa diversidade que nos compõe, enfim. Né? Então, o quanto elas fizeram diferença também para os estudos acadêmicos, né? A presença dessas mulheres fortes aí. Sim, Su. Eu queria dizer assim para vocês o seguinte: aqui, eu não sei se está aparecendo no chat, mas eu coloquei uns links, né, de livros, link lá do nosso eixo temático 2, né, sobre gênero, que tem os diários e projetos para que vocês se inspirem e possam escrever as atividades de vocês. Então, não sei se está aparecendo aí, qualquer coisa vocês me ajudam, mas assim, a Suzana tem vários artigos e livros também, que eu ia pedir para ela colocar as referências aqui, a Marcela, isso, colocar os artigos, né, que são feitos com as estudantes da pós-graduação, exemplos de projetos, porque muita gente pede isso, né? Ah, como que eu faço um diário? Como que eu organizo o meu projeto? E se eu quiser fazer mestrado, doutorado, como a Marcela fez? E se eu quiser registrar meus projetos dentro da escola, como a Janaína fez, né, como coordenadora pedagógica, como eu faço isso? Então, eu acho que aqui no chat é o momento também da gente passar esses links, né, para o pessoal conseguir entender esse processo de desenvolvimento dos registros, do compartilhamento de histórias que a gente está fazendo aqui. Eu queria chamar mais gente para falar aqui, e para inspirar, queria contar uma história para vocês. Então, assim, para mim, eu comecei a trabalhar com as questões de gênero quando eu entrei na universidade. E eu tive a sorte de entrar na universidade muito novinha, né? Eu ganhei na Mega Sena, com 17 anos, consegui entrar na universidade. E, para mim, entrar na universidade já foi um papel totalmente diferente de gênero esperado do que era para ser a minha realidade, como uma mulher que nasceu na periferia. Então, assim, entrar na universidade, continuar a estudar como nós estamos fazendo aqui, num curso de extensão, né? As várias possibilidades de formação que a gente tem, já é desafiar o papel estabelecido para nós como mulheres que muitas vezes negam os direitos básicos, por exemplo, acesso à educação. Então, é essa visão que eu queria compartilhar primeiro com vocês, da importância de que na universidade você ter as linhas de pesquisa,
você ter gênero como um campo de estudos. E é importante a gente afirmar isso aqui nesse encontro para vocês. Porque a gente está num momento que muitas pessoas falam, esse negócio de gênero é ideologia de gênero. O que é isso, ideologia, né? Primeiro a gente precisa pegar esse conceito. O que é ideologia? Ideologia, se a gente for pegar no dicionário, se a gente for ver os estudos de política, de sociologia, é um conjunto de crenças, um conjunto de valores, né? Que você, de alguma forma, incorpora nas suas ações do dia a dia. Então, nós podemos dizer, né, do ponto de vista da sociologia, da história, todos temos ideologias, se a gente for considerar a ideologia como conjuntos de crenças. E muitas vezes a gente nem sabe quais são as ideologias que nós temos, de tão naturalizadas que elas estão. Agora, gênero é uma ideologia? Para nós que somos estudiosas da área, gênero não é uma ideologia, é um campo de estudos, é um conceito ao mesmo tempo. Um campo de estudos e um conceito. E é um campo de estudos transdisciplinar. Ou seja, a quem pertence os estudos de gênero? Os estudos de gênero pertencem à história, à sociologia, à antropologia, à psicologia, às artes, à biologia, à medicina. Entenderam? Não tem fronteiras mais. Os profissionais da neurociência, profissionais das áreas de ciências exatas, quem estuda tecnologia vai estudar tecnologia e gênero. Então, assim, primeiro a gente precisa se dar o respeito quando a gente fala de gênero, né? Quando as pessoas vierem com essa conversa mole para cima da gente, essa conversa que a gente sabe que é para desqualificar, para falar, isso aí é conversa fiada, isso é, entre aspas, ideologia. Nós que estamos estudando, né, que estamos fazendo cursos de formação, de extensão, de pós-graduação, nós que já temos diploma, que somos formadas, né? Somos formados, a gente tem que ter à mão os estudos, as referências, os certificados dos nossos cursos e falar, olha, você está desinformado, você está desinformada. Gênero é um campo de estudos. E muitas pessoas contribuem com esse campo de estudos. É uma área transdisciplinar. Essa é a primeira coisa que eu aprendi na universidade, estudando eu vou fazer 48 anos, ou seja, isso há 30 anos atrás, eu aprendi no primeiro ano da universidade. Né? E isso já era um conhecimento que já havia 20 anos, 30 anos dentro da universidade. Então, é vergonhoso, né, da gente ficar abismada que hoje as pessoas encarem um assunto desse como novidade, entenderam? Porque é uma área que já é estudada há muito tempo. Então, nós que estamos fazendo os cursos, a gente tem que falar, olha, isso aqui é um tema de estudos, certo? E aí a história que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte, a primeira pesquisa que eu fiz foi sobre mulheres faveladas. E eu fiz a pesquisa sobre mulheres faveladas porque eu vim de um bairro da Zona Leste, em São Mateus, que é o extremo leste, em que lá é muito comum, né, você ter as comunidades faveladas. E eu, desde criança, observei o protagonismo que as mulheres, né, as mulheres faveladas tinham dentro da comunidade. E esse protagonismo era para conseguir ticket de leite, para conseguir asfaltar a rua, para conseguir ter posto de saúde, tudo isso. E quando eu fui fazer essa pesquisa, né, o professor que incentivou o nosso trabalho, que é o professor José Carlos Sebe Bonmei, que é fundador, né, do Núcleo de Estudos de História Oral e da rede que a gente participa hoje, né, da Rede NEL, do Núcleo de Estudos de História Oral, ele falava assim, você vinda de onde você veio e sendo quem você é, muito enxerida, muito bocadura, né? Muito curiosa, você tem que estudar a história das mulheres e você tem que estudar gênero e você tem que conhecer as histórias de outras mulheres e fazer esse registro. Então, eu queria compartilhar com vocês, né, que é a partir do espaço da educação, entendeu? Quando você encontra um professor, uma professora, né? Esses professores que já têm uma outra cabeça, né? Vocês veem, eu falo isso para dizer, ó, quem me incentivou a estudar gênero foi um homem, um professor homem, né? Que hoje ele tem quase 80 anos de idade, né? Então, no tempo dele, de professor de estudante, né, ele já acolhia nós, estudantes, homens e mulheres, e falava, essa área é importante para ser estudada. Então, eu, como uma pessoa que veio da periferia, encontrei na universidade esse apoio para fazer esses estudos, né? E para fazer uma pesquisa, para construir as histórias de vida, e isso virou um livro. Quando eu entreguei o meu relatório de iniciação científica, o professor olhou as entrevistas com as mulheres e falou, nossa, tá muito bacana esse seu trabalho, né? E ele mandou para uma editora,
uma das maiores editoras, né, do Brasil e do mundo, a editora Loyola. E o meu livro foi publicado e foi lançado na Bienal do Livro. Eu tinha 20 e poucos anos. E a minha família toda nunca nem tinha ido numa Bienal do Livro. Foi a primeira vez, né, que a minha família, a família das mulheres faveladas, né, elas fretaram uma van, botaram a família inteira e foram autografar o livro na Bienal do Livro. E por que é importante você, então, fazer diários, gravar histórias, tudo isso, transformar em livros, transformar em e-book, transformar em vídeo? Por causa da questão da visibilidade, né? Então, as pessoas querem ter a sua história registrada, essa história plural, essa história que vai trazer para o espaço público e para a visibilidade essas tarefas que são das mulheres. E aí, nesse contexto que nós estamos vivendo da pandemia, o que a gente observa? Que as mulheres, elas estão massacradas nesse contexto, né? Muitas como chefe de família, muitas com trabalho na área da saúde, na área da educação, que são áreas essenciais, trabalhos acumulados, né? No primeiro encontro aqui, a gente teve uma moça que veio falar, se eu não me engano, o nome dela era Sheila, e ela falou que trabalhava tanto na área da saúde, quanto na área da educação. E além disso, né, além da gente, muita gente trabalhando em casa, trabalhando fora de casa, fazendo teletrabalho em casa, além disso, existe a naturalização de que as tarefas domésticas devem ser feitas pelas mulheres. Mesmo com a presença de homens em casa, de outras pessoas da família. O cuidado com as pessoas idosas tem que ser feito por quem? Pelas mulheres. E nesse contexto, as mulheres negras são as mais prejudicadas, já tem aí as pesquisas, né, os estudos, os relatos nos diários, né, falando que a situação está muito feia na periferia, né, que o governo quer lá empurrar EAD para o pessoal que está indo buscar cesta básica na escola, porque falta o quê? Comida em casa, as pessoas estão desempregadas. E nesse contexto aumenta a violência doméstica, né, também, que é outro fator. Então, nos diários que nós lemos essa semana, tinha muitos relatos, né, nesse eixo gênero, falando de violências domésticas, tanto testemunhadas agora, no momento que a gente está vivendo, quanto em outros momentos, quando a pessoa era criança, né, quando era adolescente, como isso marcou a vida das pessoas. Então, com base nessas reflexões e nessas histórias que nós estamos compartilhando aqui com vocês, eu queria chamar outras pessoas para compartilhar algum diário, né? Se alguém teve a oportunidade de deixar registrado, enviar para a gente, ou mesmo se você ainda não fez isso, se você quer vir aqui falar, né, como que está a sua situação como mulher, como homem, nesse contexto da pandemia, quebrando com esses preconceitos binários, né, quando a gente fala aqui como mulher, como homem, mas tem pessoas que se identificam para além dessas caracterizações, né, novas identidades de gênero, novas identidades sexuais, porque a gente já começa a entrecruzar isso. Então, aqui no início da fala, né, quando a Suzana começou, ela estava conversando com o Netinho, que a gente tem muito orgulho de ser um egresso dos nossos cursos, né? E o Netinho, ele tem uma configuração familiar na casa dele, que é da diversidade sexual, né? A casa dele tem 2 pais e 1 filho. E ele estava falando como, ao fazer as tarefas de cuidado com o filho, cuidado da casa, ele é visto como mulher, muitas vezes, e esse ser visto como mulher não é uma coisa boa que ele está falando. Isso significa ser visto como inferior, né? Então, eu fiquei muito feliz que o Netinho veio aqui, colocou, né, o ponto de vista dele, a situação dele, porque nós também estamos falando de novas masculinidades, quando a gente fala de gênero, né? Então, nós temos homens que vão assumir uma orientação sexual homossexual, bissexual, vão estar em relações estáveis ou em casamentos com pessoas que têm a mesma identidade de gênero, mas nós temos também aqui participando sempre dos nossos cursos homens que são homens heterossexuais e que estão construindo novas masculinidades. Por quê? Porque não querem e não são homens machistas, entenderam? São homens que apoiam as mulheres, que estão lado a lado com as mulheres, que reconhecem as violências que as mulheres sofrem no dia a dia e por isso vão transformar o seu comportamento, né? Então, homens que vão dividir as tarefas domésticas, homens que vão dividir o cuidado com as crianças, homens que vão escolher sim ser professores na educação infantil para desafiar o estereótipo de que só mulheres têm que ser professoras na educação infantil. Então, nesse nosso universo aqui de colaboradores e colaboradoras, né, do nosso projeto, do nosso curso, nesse momento da pandemia,
Nós temos vários homens que estão desconstruindo seus preconceitos e que podem contar também muitas histórias sobre a dificuldade de fazer isso, o quanto eles são cobrados, né? E ainda se soma isso a questão étnico-racial, né? Se são homens brancos, se são homens negros, se são homens indígenas, assim como no caso das mulheres, se são mulheres indígenas, se são mulheres negras, se são mulheres brancas, há toda uma hierarquização e uma diferenciação das experiências vividas. E é isso que nós procuramos mapear. E ao mapear, registrar, a gente mostra a complexidade dessa área de estudos, né? E impede que haja generalizações, porque o nosso objetivo também aqui é esse, é buscar novas ações, novos projetos para desenvolver, tanto nesse cenário da pandemia quanto da pós-pandemia, e projetos variados, por quê? Porque as situações são variadas. Não tem um único projeto que vai resolver tudo no mundo, entenderam? É isso que os estudos de gênero nos mostram, que nós temos que ter várias iniciativas, vários estudos, várias ações, que a gente tem que estar muito atento ao público de cada lugar, né, da escola, da comunidade, para ver como nós vamos agir, né? Então, queria saber se alguém quer compartilhar algum diário, alguma história, seja que já postou lá na sua atividade, ou se quer falar aqui nesse momento, junto com a gente. É só abrir o seu microfone, né? E vir aqui compartilhar, por favor. Tem alguém aí no chat que já levantou a mão para falar? Que quer compartilhar? Vocês estão conseguindo olhar aí? Não, por enquanto não tem ninguém. Mas eu não estou conseguindo. Inscrevam-se. Isso, é só abrir o microfone e falar. Cadê? Quem que abriu Gisele, o microfone? você quer falar? A Marcela também, ó, a Marcela da UFABC está aqui, se ela quiser falar alguma coisa. A Priscila também, Andréia. Cadê? A Priscila está aí? Tá, sim. Cadê? Abre o microfone e fala aí com a gente. Marcela, Priscila, Ana Gisele, só tomar a palavra. Oi. Vou falando, então. Isso. Que aula, né? Quantas aulas e quantas coisas hoje, né? A Janaína, ouvi a Suzana também, a Marcela, um prazer. Nossa, muito bom. Eu queria, assim, pegando um gancho na palavra da Andréia, falar sobre essa história da ideologia de gênero, o quanto esses saberes na academia ainda são perseguidos, né? No sentido assim, de uma perseguição marcada, né? Houve um concurso na UFABC recentemente, para vocês entenderem essa relação, né, de gênero com diferentes áreas do conhecimento, um concurso de gênero na engenharia. E, enfim, eu trabalho na assessoria de comunicação da universidade, né? Estou lá. 1 ano, e a gente recebeu assim um bombardeio, sabe, de solicitações para questionar, né, por que a gente estava abrindo aquela área, né, de concurso. E aí é difícil, porque eles querem que a gente responda ponto a ponto, e a gente adotou uma postura de dizer, olha, é o que está no edital, é a bibliografia que está no edital, são esses saberes, sim, essa relação. E qualquer coisa que vocês queiram questionar, então vocês vão ter que entrar com uma solicitação formal para a nossa procuradoria, porque é isso, essas pessoas que trabalham com gênero, que trabalham com engenharia, entendem essa relação e está posto no edital. Se algum candidato eventualmente se sentir prejudicado, então ele vai ter que entrar com um recurso que ele precisa entrar. Então, achei que isso foi muito bom, porque a gente aprendeu a dar respostas, né, à altura, esse pessoal que não compreende isso, né? E como a Andréia falou, não é algo novo. Então, acho que essa experiência me ajudou a ver também, né, o quanto isso ainda não está bem colocado, né, e quanto a imprensa explora isso de forma muito tendenciosa, negativa, especialmente alguns órgãos do Paraná, sabe? A gente foi muito bombardeado, assim, por uma tal Gazeta que tem lá no Paraná, que realmente deu muito trabalho para a gente.
E acho que a gente vai aprendendo, né, com essas experiências. Tivemos já um outro edital que foi muito questionado, chamado 4x4, a Andrea deve conhecer essa história. Reinaldo Azevedo bateu muito na gente também, porque a gente tinha a questão, né, de colocar as cotas raciais, né, as chamadas cotas raciais, e houve vários questionamentos, então a gente aprendeu um pouco com essa questão, e a do gênero na engenharia foi, assim, particular nesses últimos tempos, né, e eu não sei como está agora, mas o concurso rodou, e eu espero que essa pessoa esteja contratada, se a Andrea souber, eu não sei mais desse detalhe. Então, a nossa universidade é um lugar muito estranho, né? Porque às vezes ela inova e às vezes ela mostra todo o conservadorismo com o seu público que tem ali. Eu acho que isso está acontecendo em muitos lugares, em muitas universidades, muitas instituições educacionais. E eu acho que, ainda assim, é importante que as pessoas saibam que nós vamos continuar defendendo que haja editais como, por exemplo, de cotas para as pessoas transexuais, né? A nossa universidade foi uma das primeiras a ter o nome social, o direito da pessoa colocar o nome social. E é muito triste quando a gente entra numa sala de aula, né? Como eu entro para dar aula para o pessoal das engenharias, e você vê mais homens do que mulheres, em pleno ano de 2021, né? 2020, 2021, já, logo, e a gente ainda vê essa desigualdade de acesso às áreas tecnológicas por parte das meninas, né? Das mulheres, e há muitos relatos das estudantes falando da discriminação que elas sofrem por escolherem uma área de engenharia para estudar. Como que pode uma coisa dessas, né? Elas sofrem discriminação por parte dos colegas, né, do sexo masculino e de professores, infelizmente, né? E aí a gente tem esse desafio de fortalecer essas mulheres que escolhem as áreas de exatas, e isso vai começar lá na educação básica. Nós temos vários professores e professoras aqui, né, que nos diários responderam maravilhosamente bem assim, olha, eu já fui uma daquelas pessoas que falava, isso é brinquedo de menina e isso é brinquedo de menino, né? Mas agora eu não sou mais essa pessoa, porque uma própria criança chegou para mim e falou, eu posso brincar disso? Né? Outro falou, porque eu fiz um curso como esse, que me mostrou que a minha fala estava errada, a minha visão estava errada. Então, nós temos que multiplicar os projetos nas escolas, os cursos como esse, os editais nas universidades, mesmo tomando pau, né, Marcela? Nós temos que multiplicar, porque são essas pequenas ações que vão criando uma nova cultura de igualdade, de equidade de gênero. A gente pensa que uma ação como essa, nossa, vai atingir só um pouquinho de gente, mas cada pessoa é um universo e ela vai impactar várias outras, né? Eu fico vendo essas jovens, né, que nós estamos recebendo na universidade, jovens mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, né, pessoas que há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás jamais estariam lá, e que daqui a 10, 20, 30 anos elas vão estar ocupando o nosso lugar, né? Então, e isso é uma cadeia, e na escola a mesma coisa, né? Na escola, essa força da representatividade, né? Das diversas etnias, das diversas configurações de gênero, das diversas identidades sexuais, é isso que vai servir de exemplo, de representação, de inspiração, e vai aos poucos transformando. No nosso tempo, fazendo a nossa parte. Quem está na fila para falar, gente? Marcelo. Pode tomar a palavra. Marcelo? Alô, alô? Marcelo, você está ouvindo? Cadê o Marcelo? Passa para a próxima pessoa. Não tem mais ninguém. Tem uma história que a Beatriz contou aqui no chat, não sei se todo mundo viu, mas se ela quiser também falar aqui, contar de novo. Tá meio travado aqui? Ok. Tem alguém com o microfone aberto aí. Professoras, eu não sou a Beatriz, mas vocês me ouvem?
Sim, pode falar. Você está me ouvindo? Sim. Eu tive uma história muito parecida com o caso da Beatriz, também trabalho em SEI, e lá teve que ter uma reunião entre os professores da sala e a diretora e os pais, porque simplesmente eles não aceitavam a presença de um homem dentro do berçário 1, né? Então, ainda é muito difícil essa questão, principalmente para os pequenos, né? E então é complicado, né? A gente está vivendo uma situação em que ainda está se ressignificando essa presença masculina na educação infantil, né? E eu acho que isso é uma coisa muito necessária de se conversar e de se pensar. E também essa questão, o ano passado nós tivemos uma festa na escola, e aí as crianças recebiam uns brinquedinhos quando brincavam, e aí teve um pai que falou assim, não, eu não quero isso é brinquedo de menina. Eu falei, mas ele pode brincar com a irmã, não tem problema nenhum, né? A gente tem que pensar que a criança ela vai significar isso, né? E aí ele não aceitou de jeito nenhum. E eu me recordo também de uma situação que a minha avó, quando o meu filho era pequeno, nós fomos visitar uma prima, e ele pegou uma boneca, e ela falou, tira isso da mão, menino! Eu falei, nossa, avó, mas por que você fez isso? Não, eu vi na novela que o menino virou homossexual porque ele pegou a boneca. E aí eu tive que fazer toda uma reconstrução, que isso não tinha nada a ver, que como o pai era uma pessoa cuidadosa, que cuidava do irmãozinho, aquela boneca, para ele, representava o irmão, e que não tinha problema nenhum ele brincar com aquilo. Nossa Senhora, levei um esporro de uns 3 dias da minha avó, mas não bati o pé, não voltei atrás. Né? Foi isso. Obrigada. Muito bem, querida. Muito importante você contar essas histórias. Muito importante. A gente agradece muito, porque a sua história é uma história de muitas educadoras, né? Que estão relatando no nosso. Já relataram naqueles e-books que tem lá, que vocês podem baixar, e continuam relatando nos novos diários. Quem que quer falar? A Gisele? Está aqui com o microfone aberto? Boa noite, eu sou a Beatriz. Ah, Beatriz. Ai, consegui. É que essas tecnologias, assim, eu estou me adaptando, né? São aulas das crianças online, eu planejando aula online, já estou, assim, com a cabeça a mil. Então, eu que coloquei o relato, né? Essa professora também que trouxe essa questão do professor no berçário, né? Teve uma situação, assim, o que eu, nessa situação específica, era um professor de educação física que tinha prestado concurso para a SEI e tinha acabado de ingressar. Ele chegou na unidade, só sobrou o berçário, e ele acabou sumindo, mas ele não tinha uma identificação com aquela faixa etária. E assim que ele assumiu a sala, veio todas essas questões, né, da questão da troca, da questão da imagem dele, né, em relação aos pais. Ele era o único homem da equipe na escola, né, de professores, e trouxe vários questionamentos. Logo de cara, ele se recusou a fazer a troca nos bebês. E isso gerou uma discussão muito grande no grupo, né, porque o que acabou acontecendo, que a outra professora, né, porque é um agrupamento de 2 professores, acabou fazendo todos os cuidados de higiene com esses bebês, sendo sobrecarregada. E a discussão, ela ficou só no campo do superficial, né, nessa questão da imagem que os pais poderiam fazer em relação desse homem estar cuidando dessas crianças, e desconsiderando a outra professora também, que compartilhava a turma com ele, e desconsiderando um trabalho de diálogo com os pais, que tinham que entender que ele era o professor também, e que fazia parte das atribuições do cargo dele a troca dos bebês. E aí, no fim, essa professora, a discussão tomou um âmbito muito grande, não teve assim, um alinhamento de ideias com a equipe, com a gestão. A professora também era nova, se sentiu constrangida e acabou preferindo assumir toda a responsabilidade dos cuidados por esses bebês,
E para evitar a continuidade da discussão, porque no ano seguinte esse professor ia pedir remoção para tentar ir para uma escola mais perto da casa dele. Então, ali não houve uma discussão coerente do grupo, e a gente acabou seguindo o ano letivo assim, dessa forma, sem discussão, sem reflexão, enfim, infelizmente. Posso fazer um comentáriozinho rápido a partir dessa fala? Claro. Na verdade, da fala anterior, né, que me chamou a atenção, esses relatos que se repetem, né, da educação infantil, a questão dos brinquedos e a questão dos receios, né, em relação a, sobretudo, meninos que brincam com os supostos brinquedos de meninas, né, com a justificativa do medo de que essa criança se torne, também entre aspas, né, homossexual. E aí fico pensando se também não é um momento importante da gente discutir qual é o problema de ser homossexual, né? E que, de fato, a educação, né, básica, desde as primeiras etapas, desde a educação infantil, e isso tem muito a ver com a formação dos professores, né? Porque na medida em que a gente coloca isso também como um problema, a gente reforça esses estereótipos, esses preconceitos, né? Eu sei que é um tema muito difícil, muito delicado, mas isso também é importante da gente pensar, né? E se a menina for homossexual ou o menino for homossexual, isso obviamente num futuro, né? Porque crianças pequenas não tem essa questão da sexualidade tão presente. Mas essa é uma questão importante também, acho que aqui para a discussão do nosso curso, né? Sem dúvida, Marcela. Obrigada pela contribuição aí. A Valéria está pedindo para falar. Pelo menos é o nome que vem aqui, Valéria PJ. Não sei, você quer falar, Valéria? Por favor, conta a sua história aí. Boa noite, pessoal. Eu queria falar... Eu anotei 3 pontos aqui de fala. A primeira, acho que todas essas falas, em relação à educação, infância e gêneros, né? Pensar nas relações, não como uma questão como relações, né? Porque a gente está falando de sujeitos, passa pela questão da maternagem. E a gente ainda acredita que a maternagem com a figura da mulher. Né? Então, a maternagem, ela é o cuidado do humano com outro humano, né? Essa é a ideia que a gente vem estudando na escola, né? Na escola que eu estou hoje e na escola que eu estava ano passado. O ano passado eu era diretora de um SEI, e nós tínhamos um professor que chegou na escola junto comigo. E nós tivemos também uma discussão muito grande com a figura dele. Ele estava no mini grupo 1, então ele estava na fase do desfraude das crianças. Né? E teve uma mãe, que na verdade era avó de uma criança, que não aceitava a figura dele de forma alguma. Queria mudar a criança de turma, e aí ela começou a fazer motim na porta da escola, todo dia na hora da entrada era uma confusão. E aí a gente fez uma reunião de conselho, e era tudo isso, de deixar a escola pública com a voz das pessoas. Então eu tinha várias frentes ali de tornar aquela escola uma escola que é de todos, de todas e de todos, né? Então, o conselho de escola era a minha ferramenta de ação enquanto gestora. Então, aquele espaço era um espaço de formação. Então, todas as discussões, tanto do PPP, passava pelo conselho de escola, que era uma coisa que não acontecia até então, né? Que a reunião de conselho era meio-dia, então eu mudei a reunião de conselho para a noite, para as pessoas poderem participar, para as famílias poderem participar de fato. E na reunião antes da reunião do conselho, esse professor, ele se alterou completamente comigo, porque ele não aceitava de forma alguma que uma mulher o defendesse, né? Porque ele não conseguia entender na relação
a relação de gênero e de poder que ele colocava na cabeça dele hierárquica. Então, a gente teve um primeiro problema, o pontuamento foi com ele entender que não era interessante ele participar daquela reunião no conselho de escola, porque ele estava extremamente alterado. E a gente estava orientando ele que, naquele momento, a presença dele não ia ser bem aceita para a comunidade, porque ele poderia ser hostilizado e não saberia lidar, do mesmo jeito que ele não estava sabendo lidar com um grupo de mulheres que estavam falando com ele. E, por fim, ele não aceitou, foi rude. Aliás, assim, se a gente for pensar, enquanto lei do magistério na cidade de São Paulo, ele foi insubordinado, poderia ter apenado, porque ele foi extremamente mal educado. Foi muito feia a situação com ele. Logo depois, a gente fez a reunião do conselho com as famílias, né? E na reunião com as famílias, a gente teve muitas mulheres, que, na verdade, sempre participam são as mulheres, tinham 3 homens na reunião, 3 pais, e eles fizeram essa defesa sobre a maternagem, esse entendimento que, nesse momento de desemprego que o país já estava passando ano passado, que os pais que cuidavam dos filhos. E eles também, do jeito que estava se colocando a situação, parecia que eles também poderiam abusar dos filhos dele. Que eles estavam incomodados com essa situação e eles apoiavam a figura de um homem naquele momento. Então, a gente conseguiu fazer essa discussão. Quando a gente voltou para o grupo maior de professoras no dia seguinte, eu joguei a pergunta para o grupo. Vocês, mulheres que estão aqui, vocês têm dificuldade? Se fosse o filho de vocês, vocês também teriam essa dificuldade? Porque vocês estão fazendo uma discussão colocando culpa na comunidade, uma comunidade que não tem a formação que nós temos, né, da importância do homem no cuidado das crianças. Elas ficaram todas caladas, porque elas também têm o mesmo preconceito, né? Porque é muito velado isso, da gente não assumir que a gente acha que o homem não é capaz de cuidar. Porque no nosso imaginário isso também está colocado, que só a mulher tem a capacidade de cuidar dos filhos, só a mulher que vai dar banho, só a mulher que vai fazer esse papel de cuidado, né? E aí, quando a gente tem o advento dos homens na educação infantil, que eu acho super válido, eu gostaria muito de ter mais homens na educação infantil, para a figura masculina é super importante para a construção das identidades dentro da escola, as pessoas não sabem lidar de fato, né? Então, acho que a gestão da escola tem um papel fundamental, né, nessa construção com as pessoas em processos de formação, né? Isso aconteceu no SEI. Na cidade de São Paulo, nós temos os indicadores de qualidade, não sei se tem mais alguém aqui que trabalha na Prefeitura de São Paulo. Então, a gente tem os indicadores de qualidade, a gente tem a dimensão 5, que fala das relações de gênero e das relações étnico-raciais. Então, isso está sendo pontuado desde 2015 na cidade de São Paulo. E aí, isso é um fator que a gente faz avaliação com aquela ideia de semáforo, né? Vermelho, amarelo e verde. Na nossa discussão, a gente sempre coloca essas relações como vermelho. Isso nunca vai estar superado dentro de uma escola da infância, porque a gente está o tempo todo construindo identidades e construindo saberes sobre as diversidades, né? E trazendo um pouco para essa questão da pandemia, né, eu queria dar um relato da questão da maternagem na periferia hoje. Na escola, tem 420 crianças, então são 420 famílias. A gente fez uma campanha de cesta básica para entregar esse mês, e nesses tempos de pandemia. A gente ligou para as famílias. Quando os homens atendiam, eles não falavam que estavam precisando, porque a gente ligou e falava, olha, nós estamos ligando da escola, a gente não é uma ação da Prefeitura de São Paulo, porque começou o equívoco aí já, porque a gente vive numa sociedade de direitos. Na sociedade de direito, se você entrega a cesta básica, eu tenho direito de receber cesta básica, eu precisando ou não, porque a Prefeitura está dando. A partir do momento que a gente explicou que era uma ação das educadoras da escola, que não tinha vínculo nenhum com a Prefeitura de São Paulo, aí os homens não queriam mais a cesta básica, porque eles não querem ser cuidados por outras mulheres. Como que fere a minha forma de gerir? Eu que tenho que prover o lar, não é isso? Está na Bíblia, né? Aquela coisa, sustento, aquela coisa. E na periferia, a gente tem um advento muito grande dessas igrejas de porta de garagem. Então, o machismo, ele é muito gritante. As mulheres, a gente ligava para as casas, as mulheres, quando atendiam, a gente explicava a situação, muitas falavam assim, olha, eu não estou precisando agora, mas para o mês que vem provavelmente eu vou precisar, mas esse mês eu acho que eu posso passar a minha cesta para outra família que precisa mais. Os homens,
negavam de primeira. E aí depois, nessas casas que os homens negavam de primeira, a mulher mandava mensagem para a gente escondida, falando que estava precisando. Né? Então, assim, eu só queria a gente trazer um pouco essa discussão do gênero para esse tempo de pandemia, né? Porque faz parte dessa discussão do curso também. E a gente na escola, a gente está fazendo todas essas discussões e a gente vem trazendo a sociologia da infância, a gente vem trazendo um pouco do Vygotsky, trazendo como que a gente enfrenta a pobreza na pandemia com essas questões estruturantes do patriarcado, né? Então, assim, as relações são determinantes. Eu tenho que trabalhar todos os dias, né? A gestão tem que trabalhar todos os dias. Os homens estão para fora, estão nos bares, né? Eles estão sentados na calçada. E as mulheres que cuidam das crianças. Então, quando as mães ligam na escola, por isso que a gente fez a ação da cesta básica. Elas ligam para a escola e falam: diretora, eu estou precisando. Diretora, eu estou passando fome. Não consigo acessar a internet, acessar as coisas. Até o mês passado, as pessoas estavam acessando, porque elas tinham pacote de telefone, pacote de dados para isso. A partir de agora, a necessidade da periferia é a comida, é o alimento. E as mães que pedem, né? São as mulheres que cuidam das outras pessoas, né? E aí, acho que a Suzana foi que começou falando do Pará, falando dos médicos, né? A gente está passando por isso aqui em São Paulo também. Então, a gente tinha que entregar cestas, a gente só pode entregar cestas, a gente fez um dos critérios era entregar para as mães, porque a gente teve uma situação de um pai que estava separado, pegou a cesta e não deu para a família, deu para outra família, né? Então, a gente vai ter que colocar critérios mais rígidos para ser entrega. Então, o RG da mãe, o documento da criança, uma avó que está no certidão de nascimento, a gente teve que pensar maneiras de entregar, pensando que somos mulheres, que a gente está fazendo uma ação, que a gente poderia também sofrer alguma violência por conta da necessidade das pessoas. E esse homem levou a cesta e levou para outra família. Aí uma mãe falou para a gente que ela não estava vendo a família dela, que ela saía de casa 4 horas da manhã, porque ela trabalhava também na casa de uma médica, e ela voltava 9 horas da noite para o morro. Né? Então, os filhos dela, os 3 filhos dela, estavam sendo cuidados por uma outra pessoa, uma outra mulher que já estava com os outros filhos. Né? Então, assim, a periferia é outra situação. Né? A gente que vive ali, né? Eu sou classe média hoje. Né? Eu tenho minha casa, eu estou com a minha internet aqui, eu tenho um lugar. Né? Mas quando a gente falar dessa mulher periférica, dessa criança periférica, a gente tem que ter muito cuidado, porque é outro mundo. Né? A gente que está ali todos os dias, a gente vê a necessidade e como a miséria é cruel, como ela mortifica. Né? E aí a gente teve também nessas eleições, Bolsonaro, a periferia voltou nesse cara, né? Nesses dois. Então, muita gente que está hoje decadente, porque tinha um comércio no Morro, que eu sou do Morro Doce, né? Eu sou diretora lá na periferia do Morro, que achavam que eram empresários, também relutaram em receber a cesta básica. Porque eles não querem, né? Porque a primeira cesta a gente conseguiu sem cesta do MST. E a gente fez questão de estar de chapéu de MST, de estar de vermelho, estava lá. Quem está ajudando aqui são os movimentos populares. Não é o Bolsonaro que está dando a cesta básica. Então, essas pessoas, quando lá chegavam, elas nos olhavam com tanta repulsa, com tanto ódio, porque quem ajuda e sempre ajudou foram os movimentos sociais nesse momento, né? E aí, aí foi quando a gente começou a fazer a peneira e falar: não, somos nós, educadoras, sim, que estamos à frente desse movimento. E as pessoas, mesmo necessitando, não aceitam a cesta, porque a gente vive numa doença, né? Essa pandemia é além da pandemia, né? Desde 2018, com resultados das eleições, a gente vem vivendo uma pandemia já, dessa questão do emborrecimento, da cegueira, né? E é muito sério, muito forte isso. Então, os minions e as minions, que nós temos também, mulheres machistas, não aceitam ajuda, mesmo precisando. Né? Então, para ir buscar a cesta numa situação de pobreza, só foram depois, a gente fez 3 chamadas. Na última chamada, que não estavam aguentando mais, aceitaram as cestas. As mesmas pessoas que a gente ligou no começo do mês, só aceitaram a cesta nesse último final de semana, porque as coisas estão muito fortes. E aí eu queria só fechar com a fala. Oi.
Ah, você está me ouvindo? Eu estava em dúvida. Viu, Valéria? Eu acho muito importante todas essas histórias que você está contando, e eu queria fazer um pedido para você escrever todas elas no diário, sabe? Nos diários do nosso curso. É muito importante que você documente esse movimento de mulheres que está ocorrendo na periferia, na escola, tanto dessa ajuda, né, do auxílio em torno da cesta básica, as reações das pessoas, que mostra as diferenças políticas, as diferenças de classe social, né, as diferenças de gênero. O seu relato é muito rico. E é importante nesse momento que você escreva, sabe? Além de estar contando aqui para a gente, que é importantíssimo. É uma história que, se a gente não documentar, ela não vai ser contada, né? E por que a gente precisa contar essa história? Que eu faço esse pedido para você. Porque, olha, todas essas histórias que você estava contando me lembraram as histórias que eu ouvi das mulheres lá naquela iniciação científica que eu falei, de 30 anos atrás. Então, assim, o que elas falavam, elas que eram mulheres faveladas? Que quando elas iam organizar na periferia, seja um abaixo-assinado ou uma campanha, né, por cestas básicas, ou qualquer pedido para a prefeitura, tinha todas essas reações políticas, ou machistas, ou de direita, ou dos religiosos mais conservadores. Então, quando você, Valéria, chega aqui e conta para a gente esse contexto agora na pandemia, é como se esses problemas, que são problemas estruturais na nossa sociedade, eles não voltam da mesma forma, porque várias décadas se passaram, mas eles têm traços que nos acompanham historicamente, e por isso a gente precisa documentar essas histórias, né? Porque, assim, a impressão que a gente tem é que as pessoas querem fazer ações sociais, muitas vezes, sem ter esse conhecimento, né? Será que elas conheceram como era o trabalho das comunidades eclesiais de base, das pastorais, que fazia esse trabalho da pastoral da criança, da pastoral da mulher, mas tinha os cursos de formação para a comunidade, né? Hoje a gente vê muitas ações que são só assistencialistas, e a gente precisa, inclusive, dessas ações, porque as pessoas estão passando necessidade. Mas se essas ações não forem acompanhadas de formação, né, de conscientização, de acolhimento, né? Se você tem uma pessoa que está recebendo uma cesta básica, mas ela está recebendo isso com ódio, ela está se sentindo inferior, ela está sentindo que ela está sendo diminuída com esse ato, porque ela era de outro grupo político, porque ela era opositora, porque ela estava junto com o governo. Você não tem, na verdade, uma ação que possa trazer dignidade, né, para essas pessoas. Você consegue matar a fome mais imediata, mas de alguma forma a gente continua fomentando uma cultura de ódio, de iniquidade, de violência simbólica. Então, eu acho muito importante esses seus relatos e a gente estudar os relatos, as histórias de vida, os trabalhos que falam dos movimentos sociais de mulheres, porque as mulheres fizeram isso na época da ditadura, elas fizeram isso no período de redemocratização. Graças às mulheres é que você tem hoje favelas que foram urbanizadas, graças aos movimentos de mulheres que você tem escolas, creches, que você tem posto de saúde em muito lugar. Então, essas mulheres que estão, de alguma forma, pedindo as coisas escondidas, né, tentando suprir a sua necessidade mais básica, a gente precisa, de alguma forma, ofertar para elas estratégias de união, de colaboração, de organização, né? E nessas entrevistas que eu fiz, Valéria, que eu me identifiquei muito com o que você falou, as mulheres, elas falavam que cada vez que elas tentavam se organizar, elas eram expulsas. Elas tinham espaço para se reunir na igreja. Só que aí, além de discutir a cesta básica, elas começaram a discutir outras coisas, os direitos da mulher. Pronto, o padre botou elas para fora. Entendeu? A gente tinha um espaço para fazer as coisas na escola. Aí a gente começou a discutir política. Entendeu? Aí botaram a gente para fora. Então, muito interessante a gente ajudar na organização, né, dos movimentos sociais de mulheres, na formação e abrir o espaço da escola, das associações de bairro, das associações de mulheres, das igrejas, né, que forem mais progressistas, para que haja essas ações sociais, essas ações emergenciais no contexto da pandemia, junto com o processo de formação, de discussão, de debate, de ouvir as histórias de vida. Porque senão a gente só dá, assim, o band-aid, né,
para curar e estancar a ferida mais imediata, mas a gente precisa ter um espaço de acolhimento para essas pessoas também. Você ia finalizar contando mais alguma coisa, Valéria, desse diário? Mas primeiro que eu vou responder a sua pergunta em relação às escritas, né? A gente na cidade de São Paulo tem pessoas em teletrabalho e pessoas na escola. Só tá eu e a CP na escola. Então, hoje é o meu dia que eu estou feliz, que eu estou a primeira vez que eu estou em casa, de verdade, né? Sem estar pensando na escola. Porque todos esses dias que eu estava, desde o dia 23 de março, é focada em tudo que acontece na escola e a gente é responsável por tudo da escola. Então, por isso que eu não consegui escrever ainda. Eu sentei hoje para escrever, eu rascunhei algumas coisas, mas ainda não postei. Agora, eu ia falar sobre a fala... eu esqueci, da historiadora que falou... A Marcela. Sobre que não há criança com identidades não binárias. A gente tem, sim, dentro da escola pública. Desde a infância, a gente tem sexualidades diversas, né? E aí a gente não vê, né? Na verdade, a gente mascara e você não vê porque você tenta uniformizar. Eu queria muito que vocês conhecessem o trabalho da escola que a gente tem lá no Morro, né? Porque as nossas salas não são salas padronizadas, elas são todas reorganizadas. A gente tem um projeto do horário do intermediário que as crianças gerem o seu tempo, o seu processo pedagógico de aprendizado, o seu processo de ensinagem que a gente fala, né? Então, as salas são mistas, não são salas por faixa etária. Então, a gente tem uma discussão e aí a gente consegue revelar, todos os corpos são revelados nessa escola, e são todos revelados e respeitados, né? Então, a gente fez lá uma vivência Salão das Belezas, trabalhou todas as diversidades, né? Então, a gente tem coisas em percurso sobre isso. Todo ano, a gente faz uma festa da cultura, porque o nosso currículo não é eurocêntrico e padronizado. Então, a gente fala as culturas. As festas juninas, a gente já não faz mais de 10 anos, quase, 15 anos lá, né? E aí, na festa da cultura, a gente fez sobre as mulheres. A gente fez uma temática sobre as mulheres, e no ano seguinte sobre o Nordeste. Na época foi Nordeste, Mulheres e Direitos Humanos. Nas mulheres, a gente resgatou a história do Morro, e o Morro foi feito por mulheres. A gente conhece as heroínas, e a gente trabalhou com as crianças as heroínas reais. Quais são as heroínas do nosso bairro? Então, a gente tem proximidade com essas mulheres, a gente sabe quem são essas mulheres, e a gente entende desse momento de cuidado. Então, na entrega da cesta, a gente pontuou isso, que não é, a gente entende que nesse momento é um assistencialismo, sim, mas a gente está dando formação para as pessoas também. Então, a gente entregou material para as mulheres, a gente entregou material para as crianças, né? A gente entregou um saquinho de terra para as crianças construírem em casa, a gente entregou bala, comida, né? A gente não... E arte, a gente falou assim, a gente vai sanar a fome, mas a gente também vai dar arte para essas crianças e para essas mulheres. Então, todas saíram de lá acolhidas, né? Todos e todas que foram lá foram, de fato, acolhidos. E a gente, nas propostas que a gente vem fazendo, que a gente está sendo obrigada a fazer nesse teletrabalho, esse EAD, que a gente fala que é a terraplanismo pedagógico, porque não existe EAD para educação infantil, muito menos para a periferia, porque não tem internet, então é um engodo isso. Então, a gente vem propondo vivências de verdade. A gente está trazendo as vivências e tendo esse cuidado, né? Só que a gente tem muito cuidado de tocar nesses assuntos. O assunto do feminicídio é muito grave, o assunto da violência infantil, que foi o dia 18, né, que a gente falou sobre o enfrentamento da violência dentro das casas, dessas crianças que são violentadas. Então, esses assuntos, a gente tem que ter cuidado para entrar dentro da casa das pessoas e falar nesse momento, porque a gente não sabe como que essas mulheres vão receber isso, né, porque pode ser um gatilho. Elas estão sofrendo violência. E nesse momento, eu não sei o que vocês pensam sobre isso. A ignorância, às vezes, é bom. Porque se a gente não tem um lugar para acolhimento e refúgio para essas mulheres, disparar certos gatilhos, a gente não vai dar conta nesse momento de acolher. Né? E é essa discussão que eu fiz com as educadoras lá da escola. Porque também são mulheres oprimidas, que estão em teletrabalho, que os maridos não deixam ela usar os notebooks para fazer reuniões com a gente, porque eles também estão em teletrabalho. Então, quando a gente fala de violências, não tem classe social, né? A gente está falando que a gente tem mulheres que são funcionárias públicas que também não podem mexer na internet porque ela tem que cuidar do filho ou fazer uma reunião com a diretora com o bebê no colo, né? Então,
a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes acha que a gente vive no ideal, né? Só que a realidade é outra. As minhas professoras, que eu odeio esse termo, que elas não são minhas, mas as educadoras da escola que eu trabalho, elas também sofrem violências. Então, como eu vou falar das violências com as mães do morro, se elas também são violentadas na classe média, se elas têm que fazer uma reunião comigo com o bebê gritando no colo, e elas têm que desligar a câmera correndo com vergonha, né? Então, são muitas delicadezas, né? E aí, eu só queria, assim, a gente entende isso como gestora da importância desse trabalho, só que nesse momento a gente não tem perna para fazer, porque a gente pode disparar um gatilho que a gente não dá conta de acolher, né? E a gente precisa falar de gênero e falar de cuidado, que a gente tem que ter muito cuidado de verdade, porque senão a gente dispara um gatilho que a gente não tem pé, eu morro de medo de uma professora cometer alguma besteira nesse tempo que a gente está vivendo, porque elas estão sobrecarregadas. Valéria, é isso mesmo que você falou, né? É um trabalho, assim, fantástico que vocês estão fazendo, e é um momento de pegar todas essas experiências, porque eu acredito que essas mesmas experiências, pelos relatos que a gente está recebendo, elas estão ocorrendo em diversas periferias do Brasil. E aí, esse é o momento da gente unir esses relatos e cobrar e fazer a formulação de políticas públicas, né? Dizendo, olha como a gente precisaria de espaços de acolhimento para as mulheres. Olha como a gente precisa de espaço onde tenha tecnologia para as mulheres, cursos de formação para as mulheres, onde, em caso de violência, elas possam sair de onde elas estão e serem acolhidas em outro lugar, né? Então, muito importante esse trabalho, e eu acho, você fez a pergunta, né? Você falou, o que você acha? Eu acho que vocês têm que tomar todo o cuidado do mundo, né? Vocês têm que defender a própria vida, e ao mesmo tempo tem que buscar esses canais aqui, né? Vir num curso como esse, que tem pessoas de vários lugares do Brasil, buscar o apoio das pessoas, das entidades que vão poder formular essas políticas, porque mesmo que isso não venha acontecer nesse governo, a gente precisa mostrar os projetos, a gente precisa mostrar os dados, a gente precisa mostrar essa realidade, né? Que ela existe, que ela está acontecendo nesse momento da pandemia, e falar, ó, não tem dinheiro para isso, né? E aí os relatos das lutas das mulheres nos movimentos sociais, que é um outro item que tem lá de formação no nosso curso, eles são valorosos para a gente se inspirar. Nenhum lugar de acolhimento, nenhuma lei que foi feita contra a violência, né, em relação às mulheres, foi conquistada sem haver pressão, sem haver denúncia, sem haver junção de várias entidades, sem haver as pessoas colocando a boca no trombone, né? Então, mesmo que a gente não possa falar disso dentro da comunidade que a gente está, a gente tem que falar para fora também, né? A gente tem que trazer esses relatos, dar visibilidade com outras entidades, outras instituições, para dizer, naquele local a gente precisa ter locais e políticas de acolhimento, né, para ajudar essas pessoas que estão ali na linha de frente, que estão passando por tudo isso. Gente, agora acho que a gente já vai caminhando para o encerramento. Não sei se a Suzana quer falar, a Marcela quer falar mais alguma coisa. A Marcela da UFABC, a Marcela da USP, a Janaína. Se alguém quer mais contar, compartilhar mais alguma história. É impressionante, né? Porque a gente antes marcava 1 hora e chegava 2 horas. Agora nós estamos chegando 2 horas, a gente nem vê a hora passar. Porque são muito importantes esses relatos que estão sendo feitos aqui. Eles são fundamentais para a gente poder construir a nossa própria história, para a gente olhar o que está acontecendo ao nosso redor, para a gente ajudar e auxiliar, né, na divulgação de todas essas lutas, dessas demandas, né, dessas histórias que são deixadas de lado. Então, a gente está encerrando mais ou menos o nosso horário. Não sei se a Janaína quer falar alguma coisa. Janaína, você quer comentar alguma coisa? Quero sim. Diga. Muito importante a Valéria trazer o trabalho que vem fazendo aí na rede. Os professores têm ficado um pouco invibilizados, né? Porque hoje a gente está voltado para a saúde, mas mesmo na saúde a gente tem o grupo das assistentes sociais também que estão passando uma barra. As amigas assistentes sociais estão passando nesse contexto também invisibilizados, né, as professoras, né, com recursos próprios para poder trabalhar. Eu falo professoras, tem professores, mas por ser majoritariamente, né, um grupo formado por mulheres,
Então, as mulheres estão sendo muito guerreiras, trabalhando com os recursos próprios, com celular, produzindo vídeo com celular, às vezes errando, mas tentando fazer o melhor, né? Às vezes se expondo, né? De formas que acaba prejudicando a imagem da professora, porque tenta fazer o melhor e não sabe, então tem professor virando meme na internet. Então, acho que a gente tá bem complicada a situação, porque é isso, né? A gente não dá para falar de educação à distância nesse momento, né? Não é educação à distância tem uma trajetória longa, né? É uma outra estrutura, uma outra configuração que a gente está fazendo, como bem disse a Valéria, é uma tentativa de aproximação, de manter vínculo, de saber qual que é a realidade dessas famílias, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode encaminhar, o que a gente pode dar de orientação, né? Então, as mulheres pedagogas aí no dia delas hoje, né, também, parabéns para todas, que eu sei que tem muitas aqui no grupo. E o quanto que na escola, essa questão do gênero, ela parte muitas vezes da própria gestão também, né? Quantas vezes a gente não recebe um bilhetinho escrito mamãe, né, vírgula, e aí continua. Então, a gente precisa estranhar o nosso olhar o tempo todo, porque às vezes a gente está tão acostumado, está tão naturalizado, que a gente achando que está conseguindo desenvolver um projeto inovador, continua pegando nas pequenas coisas, né? Eu queria mostrar para vocês, numa outra oportunidade, alguns desenhos de crianças, né? Eu até mostrei para as professoras esses dias, que foi um trabalho que eu fiz, que eu pedi para as crianças dividirem a folha e desenhar um homem fazendo alguma coisa e uma mulher fazendo alguma coisa. Simples. Então, o homem sempre no âmbito público. Ah, o homem está jogando bola, saiu com os amigos, está no bar jogando sinuca, né? A mulher está em casa cuidando das plantas, lavando louça, fazendo comida. Aí tem uma que é muito engraçadinha. O menino fez assim: a minha mãe cozinhando e o meu pai fazendo churrasco. Porque ele é muito esperto, e com 4 anos ele sabe que é uma diferença muito grande entre você cozinhar diariamente, por obrigação, e você fazer um churrasco no domingão para agradar as pessoas, né? Então, são nessas minúcias que a gente vai construindo essas desigualdades, né? É um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês. Muito bem. Suzana, quer falar? Dá um tchau. Marcela, para a gente ir encerrando aqui nosso encontro de hoje. Eu queria só agradecer, né, os muitos aprendizados aí. Queria agradecer a Valéria por compartilhar aí a página da escola. Eu já olhei lá, enfim, muito, muito acolhedora também com o desenho das crianças, enfim. Queria também agradecer a participação das 2 Marcelas, né, e os aprendizados com que a gente compartilhou, e as falas da Janaína, que foram tão contundentes. Então, nossa, foi muito bom. Obrigada por a gente poder estar junto. Oi, gente, vou aproveitar aqui também para me despedir, agradecer imensamente a oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês, e agora com esse grupo maior, com relatos tão importantes, tão essenciais para a gente conseguir ter um retrato dessa realidade, do contexto da pandemia, e como a Andréa bem disse, quem sabe poder mobilizar, né, políticas públicas, ações mais efetivas, e, enfim, só agradecer. Um beijo para todo mundo e espero que nos encontremos em breve novamente. Também gostaria de me despedir e agradecer. Eu queria reforçar com a Valéria um link que eu deixei no chat sobre o mapa colaborativo, né? Além do registro, super importante que ela vai nos trazer aí assim que conseguir, né? Se organizar com o trabalho, tá difícil para todo mundo, né? Aqui nessa plataforma digital existe um outro projeto também que se chama a Plataforma das Ações Colaborativas,
um outro projeto lá da UFABC, que está colocando literalmente no mapa as ações que estão acontecendo, né, em todo o Brasil. E é também uma forma de conseguir ajudas, né, que as pessoas entendam onde elas podem ajudar, com quem elas podem entrar em contato para ajudar, enfim, com mantimentos e tudo que for necessário que esses grupos e coletivos colocam lá nesse mapa, e também para fazer um registro, né, de onde as ações estão acontecendo, até para a gente entender, né, onde e em que tempo, em cada momento que tem demandado aí um pouco mais de ajuda, e quando as pessoas também estão se colocando mais, né, para serem ajudadas, como ela bem relatou aí, né, no momento em que as pessoas precisavam mais e depois precisavam menos ou não aceitavam, e que agora se colocam mais porque realmente a fome está chegando em vários territórios, e aí é importante a gente compartilhar essas ações e o registro, né, de como a gente vai lidar com isso e tentar analisar e traçar estratégias para o enfrentamento do pós-pandemia, que é um novo normal que se coloca, né, para nós, todes, né? Obrigada por hoje, viu? Um abraço para vocês. Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço muito as Marcelas, a Suzana, a Janaína, Valéria, quem falou antes também, né, que deu o seu testemunho aqui, o Netinho, né, as outras pessoas. E eu queria dizer para vocês qual que é o objetivo nosso aqui, de estar vindo aqui toda semana, além de compartilhar esses saberes, esses conhecimentos. Esse nosso curso sempre se caracterizou por unir as pessoas para fazer projetos em comum, né? Então, por isso que é legal vocês virem aqui, ou lá na rede social de aprendizagem, na plataforma, e mostrar, né, os projetos, os links que vocês participam, ou que vocês querem fazer. Muita gente fala, eu na minha escola, na minha comunidade, quero fazer um projeto assim, 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 diante dessa realidade que está acontecendo, mas eu estou sozinha aqui. E aí, quando você fala isso aqui no nosso curso, né, seja nesse nosso encontro, ou lá na rede social de aprendizagem, o que acontece? A pessoa fala, eu sou do bairro próximo ao seu. Eu trabalho na comunidade próxima. Você é de escola X, eu sou da escola Y, aí do lado, da mesma região. Então, para que fazer cursos dessa forma que nós estamos fazendo, que o foco não é ficar lá fazendo exercício de múltipla escolha, fazendo teste, repetindo teoria, o que um autor X disse. Qual que é o foco nosso aqui? O foco nosso é as pessoas se encontrarem, os grupos se encontrarem, as pessoas acessarem os movimentos sociais, as políticas públicas, e na questão de gênero nós temos vários grupos atuantes, nós temos legislação, nós temos políticas públicas cambaleantes, né, como a Janaína disse aqui, as assistentes sociais lá penando, pessoal na escola pagando do bolso para trabalhar, nós na universidade 3 turnos sem feriado, coisa nenhuma. Mas, assim, todos nós unidas, né? Todas nós unidos, a gente consegue juntar essas ações, juntar a nossa força e atender ao mais próximo que está da gente conseguindo mudar a realidade, de alguma forma, pelo menos das pessoas que são mais próximas e que, por sua vez, vão impactar outras pessoas. Então, gente, fica esse pedido, né? Para vocês mostrarem o que vocês gostariam de fazer, o que vocês estão fazendo e postarem, conversarem sobre isso lá na nossa plataforma ou aqui todas as quartas-feiras que a gente está se reunindo às 20h. Hoje o nosso tema foi gênero, mas como vocês viram, né, o conceito que baliza o nosso curso aqui é o de interseccionalidade. A Suzana apresentou logo no início muito bem, né? Ela citou a famosa autora Kimberly Crenshaw, que a gente não esquece de falar, para dizer que a gente começa a puxar a conversa por um tema, mas a gente acaba esbarrando em todos os outros temas, porque eles se interseccionalizam, eles se sobrepõem e eles vão mudando o caleidoscópio, né, das diferenças que são transformadas em desigualdades. Então, não tem problema nenhum você chegar aqui e começar a conversar a partir do tema de gênero, e aí vai para o de relações étnico-raciais, vai para a questão da condição socioeconômica, volta para a questão da sexualidade. Então, hoje, a gente puxou a conversa por esse tema, né? Quero agradecer a Suzana, que começou aqui puxando essa conversa para a gente. E aí as pessoas vão desdobrando os temas, né? Então, eu espero que vocês estejam entendendo qual que é a dinâmica do nosso curso, que vocês participem cada vez mais, arrumem um tempinho para fazer os diários escritos também,
né? Porque a gente fica muito feliz de ver esse caleidoscópio de impressões, de registros, né? Que vocês estão fazendo. E a gente também vai, a partir da semana que vem, né, Suzana, organizar várias falas, várias palestras com vários pesquisadores e pesquisadoras que vão falar das suas pesquisas, como a Marcela Boni falou aqui hoje, né? Que tem a ver com os temas que nós trabalhamos no curso, como eles fizeram, como elas fizeram essas pesquisas. E se você fez alguma pesquisa, já vai pensando nisso, né? Que você pode vir aqui dialogar, colocar, apresentar, falar das suas descobertas, né? Tem muita gente que fez trabalho de conclusão do seu curso de ensino superior, mestrado, especialização, doutorado, tem gente que está estudando, né? Além desse nosso curso aqui. Então, a nossa ideia também é compartilhar não só os nossos diários da situação pessoal ou do local de trabalho ou dos projetos que queremos fazer, mas também as pesquisas, né? Quem está estudando ou quem não está estudando, mas quer fazer uma pesquisa. Ah, eu quero fazer pesquisa. Como eu faço, né? Como eu documento? Como eu faço uma documentação em história oral, em história audiovisual? Como eu faço registros fotográficos? A Janaína aqui falou dos desenhos, né? A Suzana falou que a Valéria postou lá o link lá da escola, que tem vários documentos produzidos, né, pelas crianças dentro do espaço escolar. Então, esse nosso espaço está aberto para reunir tudo isso também, tá certo, gente? Então é isso, eu ia pedir para todo mundo abrir o microfone aí, falar tchau, fazer uma ola, mandar beijo para a gente encerrar a gravação. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. boa noite. Eu vir aqui falar. Tchau, boa noite. Tchau, até a próxima. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Ótima noite para todos. Obrigada. Homem. Tchau, tchau. Tchau.